Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Rumo ao Futuro, onde que a gente está criando e vai mostrar para vocês uma nova tecnologia, onde que a gente está fundando uma empresa chamada Tiller e, consequentemente, vou mostrar totalmente para vocês o passo a passo como que a gente vai fazer essa criação, criar novas tecnologias para facilitar na agricultura, né? Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, estou esquecendo, João? Ô André, fala pro pessoal se inscrever e compartilhar. Pessoal, é isso mesmo. Pessoal, e lembrando vocês que não se esqueça de curtir aqui embaixo, tá? E se inscrever e compartilhe, tá? Muito interessante esses conhecimentos que a gente vai estar ensinando vocês. Da mesma forma que eu vou aprender muitas coisas, como criar uma empresa ali e gerenciar uma empresa de tecnologia, eu vou mostrar isso para vocês e vocês são capazes também. Então, vamos pro vídeo. Então voltamos aqui, pessoal, para vocês aprenderem e comigo também aprender como que eu fui fazer uma pesquisa de como fazer isso. Primeiro a gente tem que começar a se perguntar, fazer perguntas que é interessante e que a gente reflita em cima disso para criar as coisas, né? Não é apenas tipo assim, por que você vai criar? Porque o André vai criar uma tecnologia nova, né? Não, não é isso não, você tem que fazer perguntas, tá? Então por que eu vou criar essa nova tecnologia? O principal intuito nosso, tá? Essa pergunta vocês têm que fazer. O principal intuito nosso é que a gente crie novas tecnologias, coopere com a agricultura não somente brasileira, mas mundial. Por quê? Hoje a maioria das máquinas e tecnologias vem tudo de fora, tá? Então é interessante a gente criar novas tecnologias, porque nós somos um polo com mais capacidade de produzir neste Brasil, entende? E a gente tem que criar e depender das tecnologias brasileiras, tá? Não depender das tecnologias de outros países, tá? Não que eu sou contra, mas eu acho que a gente valorizando principalmente a tecnologia e as empresas brasileiras, a gente consegue crescer ainda mais e ajudar ainda mais pessoas. Para vocês entenderem, o principal intuito, o propósito do Frutos do Campo, que nem você está me assistindo, é transformar pessoas, não é por dinheiro, não é por nada, tá? Para vocês terem ideia. Então, através dessa tecnologia, a gente consegue ajudar diversas pessoas. Então, tem que começar a fazer perguntas. Por que eu vou criar isso? Tá? Por que eu vou criar isso? E você tira essa conclusão. Por que você vai criar isso? Outra pergunta. Por que eu vou fazer para a agricultura? Tá? Então, você tem que selecionar. Vou fazer para a agricultura, porque eu acho que é um caminho brilhante a gente seguir, devido ao avanço cada vez mais da tecnologia na agricultura. Tá? Então, você tem que fazer essas perguntas, que é interessante, muito interessante. Você consegue fazer outras perguntas, mas qual o tipo de público que eu consigo entregar essa tecnologia? Se é um produtor rural pequeno, médio ou grande? Tá? Quem que eu vou conseguir atingir nessa faixa etária? Porque quando você foca em um produto e foca em um determinado tipo de classe, você consegue atender diretamente a ele. Um exemplo, às vezes você cria um produto para produtor rural, só que ele é muito grande e o produtor rural não consegue pagar o investimento em cima dele. Ele consegue até fazer o financiamento, mas para ele não consegue ter essa demanda, porque a propriedade é pequena. Já quando você tem essa análise, você foca seu total esforço, atenção e capacidade de criar as coisas para esses tipos de público. Então você tem que fazer essa pergunta: para qual tipo de público, qual tipo de produtor rural que eu estou oferecendo e vou oferecer esse produto? E assim você consegue formular todas as estratégias de como que vai ser, o tamanho que vai ser, tá? E também direcionar qual estado que eu vou direcionar, principalmente para a agricultura, né? Às vezes você pode selecionar um estado, um exemplo, do Rio Grande do Sul. Tem muitos produtores grandes, mas vamos dizer assim, a maioria ali está no médio, pequeno. Já dependendo do tipo de produto, se focar em um produto para produtor rural grande, ali já não é interessante, né? Ali o produtor médio pode comprar. Aqui já no número 2, né, o tópico número 2, eu vou ensinar vocês a fazer 3 perguntas que são essenciais para qualquer coisa que vocês vão criar, tá? Então você tem que fazer esse tipo de pergunta, ó. O como, o quem e o quando, tá? Como, quem, quando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer a produção dessa tecnologia? Como que eu vou
fazer ou montar, onde que eu vou montar? Quem? Tá? Quem que vai ajudar a fazer isso? Quem que vai fazer os componentes para mim? Quem que vai trabalhar na distribuição? Quem que vai fazer o pós-venda para mim? Então tem que pegar atentamente nisso. E quando? Quando você coloca o quando, quando você determina uma data para acontecer. Quando que eu vou fazer o lançamento desse produto? Quando que eu vou testar essa tecnologia? Entende? Então você tem que colocar datas. Vamos supor, como que eu vou fazer? Eu acho interessante eu fazer do zero, criar um modelo 3D, criar ele e testar aos poucos, para a gente ir formulando. E depois eu posso passar um protótipo médio e depois o maior, com todas as tecnologias embarcadas. Isso é interessante. Quem que vai ajudar? Quem que vai fazer? Então você tem que pensar quem que vai estar por trás em cima disso. Ou se é um investidor que está aqui fora, ou se é um cara que está, ou um cara que é sócio meu, principalmente, pode entrar também nessa sociedade comigo. E quando? Lembra? Quando você determina a data, você tem que fazer aquilo. Se você não coloca a data nesse negócio, esse negócio não anda para frente, entende? Então, essas 3 perguntas que praticamente eu coloquei para a gente formular e começar a esquematizar a nossa empresa, que é a Tiller. Importante desse como, quem, quando é o network. Então isso que é interessante, você ter networks, ter amigos, né? Onde que você consegue acelerar esse processo. Quando eu digo acelerar o processo, eu falo para vocês aquisição de componentes, aquisição de peças, aquisição de outros tipos de componentes que a gente pode estar utilizando. Então isso é importante, o network. Se eu tenho muitas pessoas conectadas comigo, fiz essa conexão com algum evento ou na internet, eu posso contar com essa pessoa, porque um dia eu gerei valor para ela e hoje ela está me retornando isso. Lembre sempre, quando você for fazer networking, não vá por interesse, tá pessoal? Gere valor primeiramente, depois você recebe de volta. Isso é interessante. Então, esse é o papel importante do network dentro do agro. Tá? Quando você tem um network, você consegue acelerar o processo. Quando você não tem esse network, você vai demorar um pouquinho. Tá? Às vezes você pode trabalhar com multinacional, com empresa, você pode demorar um pouco porque você tem que capitalizar ou correr atrás de produtos ou componentes em si. Tá? Como que a gente vai ser pequeno, vai começar a estruturar do zero? Eu estou mostrando passo a passo para vocês aqui. Tá? Da mesma forma que eu estou fazendo, você pode fazer que está me assistindo. Tá? Se você é operador, se você é produtor rural, se você é engenheiro agrônomo, você pode fazer isso, tá? Porque isso aqui foi coisas que eu perguntei por diversas pessoas faz alguns tempos, e pessoas são referências na área, tá? São CEOs de empresas, CEOs de empresas de máquinas e implementos agrícolas, tá? Presidentes de grandes grupos hoje no Brasil. Então, eu fui pegando, estudando praticamente esses modelos e trazendo para mim o jeito que eu posso fazer, tá? Então, lembre dessas perguntas: quem, como e quando. É importantíssimo para a criação do negócio. O tópico número 3, galera, é importantíssimo vocês lembrar disso. Tá? Eu vou mostrar para vocês, algumas pessoas vão falar assim: mas é tolice isso aí, você acha que o cara vai conseguir? Não, pessoal, é uma coisa importantíssima vocês verem esse tópico número 3 que eu vou mostrar para vocês. Tá? Buscar formas de criar. Tá? Como que é buscar essa forma de criar? Como que eu vou criar isso aí, né? Lembra das perguntas que a gente fez? Então a gente tem que batalhar entre aspas, né? A gente tem que ver como que a gente vai fazer e buscar essas formas de criar. Primeiro você tem que criar a criatividade dentro de si, tá? Você cria criatividade onde que vai construir esse tipo de produto. Mas lembre-se, veja a necessidade do agronegócio. Não adianta você criar um produto que não é viável, que não consegue utilizar na onde você quer trabalhar. Um exemplo, a gente viu a necessidade, tá? E é interessante isso dentro da agricultura, é uma coisa que está crescendo. Ótimo, aí dá para fazer. E aí você busca formas de criar ele. Então, um exemplo, eu coloquei 2 formas aqui para vocês verem, né? Tem 2 formas que é interessante vocês prestarem atenção. Ó, tem a busca com especialistas, né? Quando você faz network ou conhece pessoas, você consegue maior direcionamento com especialistas, né? Então, como que eu vou criar um trator autônomo se eu nunca sei de nada, nunca vi, apenas eu vi pela internet? Tá?
Você pode buscar através de especialistas, como que a gente vai buscar através de especialistas também, tá? Você pode perguntar a esses especialistas como que funciona cada tipo de componente, como que funciona para instalar, como funciona, um exemplo, para registrar. É interessante sobre isso, a forma que a gente está fazendo, tá? Que a gente vai estar perguntando para essas pessoas, onde que a gente consegue acelerar o processo. Então essas pessoas vão ensinar a gente, principalmente nessas questões. Faça pergunta. Quando você faz pergunta, você aprende, tá? Segundo, buscar por si próprio, no modo brusco, tá? Eu principalmente sempre teve essa ambição de buscar o conhecimento, buscar ideias, buscar informações através de livros, principalmente através da internet, que é muito interessante. Então quando você busca por si próprio, tá? Através de livros, através do Google, etc., você consegue ter um maior direcionamento do que você quer fazer. Um exemplo, eu quero que os meus pneus virem de forma hidráulica, então eu vou estudar sobre hidráulica para eu entender. Eu quero que o meu trator seja elétrico, eu vou estudar sobre elétrica para você entender. Então pegar livro ali, consumir bastante livro, informações para construir um produto baseado nisso. Quando é o primeiro, tá pessoal? Quando você escala a empresa aí, você consegue contratar mais pessoas. Então, para vocês entenderem sobre isso, vamos trazer para a parte mais pessoal aqui. O ser humano, ele é perfeito, para vocês terem ideia. Deus deu a capacidade de a gente enxergar, de a gente ouvir, da gente sentir, tá? E a gente ter o tato das coisas, tá? E ainda muitas pessoas ainda têm aquela questão assim, tenho preguiça de buscar conhecimento. Eu sempre tive preguiça também. Eu fui um cara que não tirava nota boas na escola, mas eu tive a ambição e criação e fazer coisas. Até que chegou um momento que eu entendi que o jogo era outro. O jogo é que você consegue buscar qualquer coisa que você quer. Basta você sentar a bunda ali e estudar, entende? Então, trazendo isso aqui para o nosso negócio, é isso praticamente. Então, a gente vai buscar dessas duas formas, através de especialistas, buscar informações, conhecimento, então também através de livros, tá? Através do Google, tá? Fazer pesquisar, YouTube ali que é interessante, tá? Para a gente estar criando esse protótipo, tá? Pessoal, não precisa ser a coisa mais perfeita do mundo quando você vai criar, que nem a nossa, não vai ser a coisa mais perfeita que vai ter no mundo a hora que você vê aquele primeiro protótipo, como diz o nome, protótipo, né? Não vai ser a coisa perfeita, mas interessante que você criou primeiro a base, entende, pessoal? A base. O que seria a base? A base é como se fosse a casa. Se você não tem um alicerce pronto, olha a base ali, a casa cai. Então, quando você tem a base, você consegue fazer um melhoramento desse tipo de produto. Igual, vamos dar um exemplo. Você acha que os tratores de hoje em dia começou bonito e tecnológico como aqueles? Não, eles começaram de baixo. Lembra do 50X? Então, ele começou de baixo, tudo mais. Então a gente está começando de baixo, investimento baixo, para a gente ir crescendo, escalando esse tipo de negócio. E também aqui que a gente já prevê, para a gente acelerar esse processo, é fazer a capitalização de recursos, tá? Um exemplo, quando a gente cria um protótipo, a gente quer escalar ainda assim mais. Se a gente for vender um por um, vai demorar alguns anos para a gente escalar e construir uma empresa. Sendo que a gente pode fazer uma capitalização com investidores, tá? Que confiem na nossa ideia, confiem em mim, para a gente criar esse tipo de negócio. Então, uma pessoa, ou produtor rural, ou algum presidente ou conselho de grandes empresas, hoje em dia pode chegar em mim e falar: não, eu quero investir em você, quanto que você precisa, e eu quero uma porcentagem dessa empresa que você está criando. E quando acontece isso, você faz uma capitalização. A pessoa investe dinheiro. Investindo dinheiro ali, um capital dentro desse negócio que a gente vai estar criando, a gente vai conseguir acelerar o processo, comprar mais componentes, pode contratar mais pessoas, especialistas, para acelerar e criar o produto em si, para vender, para colocar em prática, para rodar em campo, tá? Isso que é interessante, tá, pessoal? Então, a capitalização. Futuramente a gente pode pensar no IPO, né? IPO é quando você abre o mercado na bolsa e escala ainda mais e consegue uma capitalização de mercado monstruosa, tá, pessoal? Então, a capitalização é interessante para a gente já está pensando em fazer isso, mas ainda não. A gente quer começar ainda o projeto, quer começar a fazer o projeto de baixo, montar um modelo 3D, criar o protótipo dele, fazer alguns testes em campos para validar ele, e depois a gente consegue atrair mais investidores, né? Assim como qualquer outra empresa funciona e funcionou hoje em dia, tá? Que nem a Apple. A Apple, vocês pensam que começou bonito daquele jeito? Não. Quando o Steve Jobs começou, ele começou pegando componentes emprestados de outros parceiros e assim foi montando o primeiro Apple II naquela época, um computador simples que eles criaram.
Aí uma pessoa viu, o Mike, acho que o Mike Marcula, viu o projeto que ele está fazendo dentro de uma garagem e quis investir nele. Acabou investindo e começou a fazer a criação da Apple. Então, qualquer empresa hoje em dia ou teve a raça de lutar, mas demorou alguns centenas não, alguns dezenas de anos para acelerar esse processo. Mas tem algumas empresas que nem essas inovadoras, startups, faz um reinvestimento ou capitalização que acelera o processo de crescimento do negócio. Assim que a gente vai utilizar assim na Tiller, tá? Que a gente vai criar tecnologias para o futuro, tá? Tecnologias inovadoras. Então, a gente já vai estar preparando aí o produtor rural para a gente sair na frente com essas tecnologias. Como eu sempre digo, não vai ser fácil, mas também não é difícil. A gente tem a capacidade de criar. Então, assim que eu estou mostrando para vocês como que vai estar fazendo, é interessante que você também possa estimular e fazer a criação do seu próprio negócio. E pessoal, a gente vai chegando ao fim do vídeo. Obrigado quem participou até aqui com a gente, tá? É muito interessante ter a participação de vocês e vendo a primeira criação da empresa, tá? Se vocês acreditam ainda no nosso futuro trator autônomo brasileiro, tá? Então curte aqui embaixo, tá? Se você acredita no trator autônomo em si, comenta aqui embaixo. Fala assim, eu acredito nesse trator, eu acredito na família brasileira, tá? Então, muito obrigado quem participou, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e até o próximo vídeo.